Olá, queridos. Eu quero saudar a todos com a paz que excede todo o entendimento. A paz que este mundo não pode nos dar, mas aquele que tem o poder de nos dar, ele é rico em misericórdia e nos dá de forma abundante. Que você possa se sentir inundado nessa paz neste momento, que algo sobrenatural da parte do nosso Deus te alcance, onde quer que você esteja. Eu estou muito feliz no dia de hoje, porque eu tenho um testemunho para te dar. E onde há testemunho, há visitação. Onde há visitação, há milagres. Eu quero poder dividir com você isso, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. Tenho 43 anos e me converti aos 17. Já são 26 anos vivendo para Cristo, confessando-o como meu Senhor e Salvador e tendo o Evangelho como regra de vida e fé. Aos 15 anos conheci meu esposo e ele tinha uns 19 anos na época. Foi quando começamos a namorar, muito jovens ainda. Aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas 2 anos após o início do nosso namoro. Namoramos por 7 anos antes de nos casarmos. E isso foi no dia 14 de junho de 2001. Hoje já temos 21 anos de matrimônio. Seguimos uma vida servindo ao Senhor, envolvidos em sua obra, como ministros de louvor em nossa igreja local. Envolvidos nos trabalhos da nossa igreja, éramos um casal que inspirava outros casais. Apesar de eu sempre estar constrangendo meu esposo, porque eu sempre estava brigando por coisas mínimas, na presença de outras pessoas inclusive, controlando sutilmente as coisas do nosso dia a dia e as coisas que estavam à nossa volta. Mas com tudo isso, a vida era boa, pelo menos para mim. Eu me sentia bem segura na minha relação de mais de 23 anos. Meu esposo sempre foi um homem bom, atencioso e carinhoso. E muito paciente, inclusive. Sempre cumpriu com suas obrigações financeiras e espirituais comigo. Ele era um incentivador da minha vida profissional e espiritual. Estávamos sempre juntos. Quem via um, sempre via o outro. Éramos companheiros e melhores amigos e fazíamos tudo juntos. Mantínhamos nossa rotina de trabalho, de lazer, rotina familiar e na igreja, mas eu percebi que meu esposo estava menos tolerante. Ele estava irritadiço, se isolava, saía sozinho, coisas que quase nunca fazia, porque ele mesmo me chamava para ir junto, a qualquer lugar que fosse. Agora ele já fazia questão de ir só. Eu estranhei isso, ficava até mais tarde acordado sem mim, criou senha de bloqueio para o celular, eu não sabia essa senha. Colocava o celular no silencioso. Isso tudo me fez suspeitar de que tinha algo errado ali. Em um dia qualquer de outubro de 2018, depois de uma série de discussões, justamente porque eu percebi essas mudanças e ele cada vez mais impaciente e intolerante comigo, se isolava. Tivemos mais uma discussão no carro nesse dia, onde ele me disse: se você continuar com isso, eu vou me separar de você. Isso para mim foi um choque, porque o semblante dele mostrava uma pessoa que eu não reconhecia. A partir deste dia, meu esposo era outra pessoa para mim. Por isso comecei a questioná-lo insistentemente, porque eu sabia que tinha algo errado. Ele negava sempre. Eu perguntava se ele tinha outra pessoa, se ele tinha encontrado alguém, e ele dizia que eu estava louca, que não. Mas eu sabia que tinha algo oculto ali. As discussões eram tantas que no dia 20 de outubro de 2018, lembro até a data de tão impactante que foi para mim. Meu esposo me disse: eu não te amo mais, eu não quero mais viver com você, nosso casamento foi um erro. Eu nunca pensei que um dia ia dizer isso, mas eu quero o divórcio. Fiquei arrasada com tudo isso. Estava destruída por dentro, por isso procurei minha liderança espiritual. Estávamos recentemente em uma nova igreja. E isso tudo me deixou sem norte, sem chão. Mas minha pastora me recebeu com amor e me ouviu e me orientou com sabedoria. Ela dizia para eu orar ao Senhor. Eu disse a ela que eu tinha clonado o WhatsApp do meu esposo e que eu estava esperando a oportunidade de pegar alguma conversa indevida. Ela me disse para eu não seguir este caminho, porque este caminho não era o mais sábio. Depois dessa conversa, eu decidi não olhar mais essas possíveis conversas. Eu ia seguir as orientações da minha liderança espiritual. Eu estava desesperada, porque em casa as coisas iam de mal a pior. Eu não queria piorar as coisas, sabe?
Decidi então sair da ancoragem de acesso do WhatsApp dele, mas quando eu ia fazer este processo, tive a pior das decepções da minha vida. Uma conversa foi baixada no meu notebook, uma conversa do meu esposo com uma OM. Para você que não está acostumado com essa linguagem dos grupos de restauração, essa sigla significa outra mulher. Quando você ouvir OH, significa outro homem. Pessoal, diante dessas conversas, constatei que meu esposo estava tendo um caso com outra mulher. Meu chão se abriu. Esse foi a pior das decepções da minha vida, porque eu jamais esperava isso. Ver o homem que me amava trocando mensagens amorosas com outra mulher. Isso foi como se um punhal atravessasse as minhas costas, pelas mãos de uma das pessoas que eu mais amava na vida. Eu chorei tanto neste dia, parecia que eu ia morrer de tristeza e esperei ele retornar do trabalho com os prints da conversa em mãos. E tive uma longa e difícil conversa onde meu esposo me disse: não é por causa dela, e sim porque você é uma mulher rixosa, você não muda. São anos e anos tentando fazer você entender e fazer você mudar. Você é briguenta e eu quero paz. Eu não aguento mais isso. Eu vou me separar de você. Amados, eu nunca pensei que teria que ouvir essas coisas tão duras do meu esposo. Na minha cabeça isso era inconcebível, impossível. Se eu tinha uma certeza nesta vida que eu iria envelhecer ao lado dele. Depois dessa conversa, de muito choro, de novas conversas na tentativa de removê-lo do seu estado em que estava e na tentativa de trazer arrependimento ao seu coração que já estava duro feito uma pedra, não adiantava de nada. Eu constatei que não adiantavam lágrimas, apelar para o bom senso, apelar para os 25 anos que já estávamos juntos. Nenhum argumento adiantava, ele estava determinado. Na ocasião, lembrei a ele de um sonho que eu tive há uns 10 anos atrás. No sonho eu estava aos pés do leito de um hospital onde o meu esposo definhava doente e me pedia perdão. Eu não sabia o porquê que ele pedia perdão no sonho. E assim que eu liberei o perdão sobre ele, ele falecia. Eu chorava inconsolavelmente, um choro de viuvez, de perda. E acordei com meu esposo insistindo que eu despertasse. Ele perguntava o que tinha acontecido, porque eu chorava tanto e não acordava. Eu contei para ele o sonho. E isso nós encaramos como um sonho de alerta para nós. Dias depois, o meu cunhado, sem saber desse sonho, teve uma visão enquanto se consagrava em casa. O meu cunhado é um homem de Deus. Ele viu meu esposo sentado em uma cadeira, uma espécie de trono, onde uma mulher dançava para ele, de forma excessivamente sensual, roupas sensuais, um corpo escultural, e ela prendia suas mãos nesse trono. Ele aparentava estar sem forças de reação, ele estava rendido. Na visão, meu cunhado perguntou: quem é essa mulher? E ao ver a sua face, ele se deparou com uma face demoníaca, uma boca gigante cheia de dentes enormes. Esse era outro alerta, entendemos. Coisa de uma semana depois, um grande amigo e irmão em Cristo veio até nós e nos contou um sonho que teve com meu esposo. E mais uma vez, ele se apresentava muito doente em um leito nesse sonho. Nos perguntou se estava tudo bem. E para sua surpresa, nós dissemos sim. Meus irmãos, todos esses alertas nos foi dado por Deus. E mesmo diante de todos eles, e eu fazendo com que meu esposo lembrasse de cada um deles em nossas conversas, ele ainda assim disse que não queria mais permanecer casado, que amava outra pessoa e que queria o divórcio. Nós passamos o pior Natal de nossas vidas neste ano. Nossa família estava abalada com tudo isso. Todas essas coisas aconteciam dentro da minha casa, destruindo o meu lar, e o meu esposo continuava a fazer planos com a Amy. Depois das festividades de fim de ano, ele planejava sair de casa para morar com ela. Tudo acontecia diante dos meus olhos, e ele, com muita certeza do que estava fazendo, me tratava de maneira fria, o mais fria possível, para provocar um afastamento natural. Mas eu tinha uma dependência emocional terrível e maligna, afirmo. Eu me derramava em lágrimas,
Pedi a ele para não fazer isso e clamava a Deus, onde eu perguntava: Senhor, o que está acontecendo? Somos seus servos. Eu fiz tudo certo, casei com um servo teu, me mantive fiel, e meu lar está se destruindo em laços de adultério. Deus permanecia calado, como em todo o deserto. Quem já esteve lá sabe disso. Quem está passando por lá também já sabe disso. Em 5 de janeiro de 2019, meu esposo chegava em casa com uma carta de demissão dele em mãos. A empresa o havia desligado e não cumpriria aviso trabalhado. Eu estava orando a Deus para tirar o trabalho dele. Vi aquilo como uma resposta divina, porque lá foi o local onde ele se envolveu com uma colega de trabalho. Eu achava que isso iria resolver o problema. Seu desligamento da empresa o fez fazer alguns exames para aproveitar o plano de saúde. E nesses exames, ele acabou descobrindo que estava com um provável câncer de próstata. E muito agressivo, inclusive, os médicos afirmavam, porque todos os indicadores apontavam para isso. Diante disso, ele precisou fazer uma biópsia. Nesse período, Deus falava fortemente comigo, porque eu iniciei uma busca frenética pela restauração do meu casamento. Meu esposo ficou altamente abalado com essa notícia e decidiu lutar contra tudo que estava vivendo fora do seu lar. Ele decidiu romper com a OM, voltando a buscar a Deus. Nós orávamos de dia, à tarde, à noite e nas madrugadas pela cura. E assim o Senhor fez. Ele estava livre do câncer. São tantos detalhes, amigos, desse deserto que vai ficar para outro momento alguns detalhes. Afinal, essa cura é outro testemunho. Após essa cura, meu esposo decidiu se engajar nos trabalhos da nossa igreja novamente, mas havia uma luta dentro dele que acabou por vencê-lo. Em 13 de setembro de 2019, meu esposo saiu de casa, depois de mais uma briga. Meu nome nesse momento passou a ser desespero, vazio, choro, dor e clamor a Deus, porque eu já sabia que para que ele fosse liberto disso tudo, eu precisaria deixá-lo ir para viver aquilo que ele almejava. Em Provérbios 6:32, a palavra nos diz que o homem que comete adultério, ele não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Clamava a Deus, buscava a Deus de uma forma que jamais pensei que poderia buscar. Eu tinha um relacionamento com Deus, mas naquela ocasião, esse relacionamento com Ele estava de forma superficial. Tive experiências sobrenaturais com Deus no passado, mas essas experiências ficaram no passado. Eu estava há muito desconectada do meu Deus, vivendo numa espécie de piloto automático gospel. Não o sentia mais como antes, mas eu sabia bem o Deus a quem eu servia. E como bem sabemos, e está registrado em Mateus 7, de 7 a 8, a palavra nos diz que devemos pedir e nos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E assim eu fiz. Eu orava e orava, jejuava, eu clamava em casa, eu buscava o dia todo, porque eu sentia uma dor profunda na minha alma, que chegava a produzir uma espécie de dor física. Eu clamava nas madrugadas, estava envolvida nas coisas da minha igreja e permanecia na escolha de viver a palavra do meu Deus e obedecê-lo. Eu tinha o amor e o apoio da minha família e da família do meu esposo, mas eu sabia que um pedaço de mim estava enfermo. E eu lembrava de uma reflexão do livro O Desafio de Amar, de Valmar Berna. O autor trazia a história de dois homens. Ele contava que um homem tem sérios problemas com seu carro velho. Então ele o leva ao mecânico. Depois de uma avaliação que é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral. O que custaria boa parte do seu orçamento financeiro? Por causa do alto custo do reparo, ele decide abrir mão do seu carro antigo e gastar suas economias em um veículo novo. Parece lógico, certo? Um outro homem, um engenheiro,
acidentalmente comprime sua mão em um equipamento. Ele corre para o hospital, tira um raio-x e descobre que existem vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para ter a mão medicada, tratada e restaurada. Então o engenheiro cuidadosamente trata dela de forma que, nos meses seguintes, ela seja restabelecida. Nesse caso, provavelmente, também lhe parece lógico, certo? O problema com nossa cultura é que o casamento é tratado mais como o primeiro caso. Quando seu relacionamento passa por dificuldades, você é encorajado a trocar de cônjuge por um modelo mais novo. Mas aqueles que têm essa visão não entenderam o laço significante entre um esposo e uma esposa. A verdade é só uma. O casamento é mais como o segundo caso. Somos parte um do outro. Você nunca arrancaria sua mão se ela estivesse ferida, arrancaria? Mas pagaria o que fosse necessário pelo melhor tratamento médico possível, não é certo isso? Isso acontece porque a sua mão é algo valioso para você. Ela é parte de quem você é, assim como o seu cônjuge. Essa é uma realidade registrada na palavra, na Bíblia Sagrada. Amigos, acreditem, eu realmente queria separação, mesmo diante dessas reflexões. Eu lutei dentro de mim, desejando que isso fosse possível, porque me sentia traída, trocada, descartada e exposta. Eu tinha vergonha de encontrar pessoas amigas na rua e ter que responder o que elas curiosamente buscavam saber. Todos os sentimentos que podiam me invadir para me jogar em um buraco profundo vieram a mim, estavam na minha cabeça. Mas eu era uma cristã, precisava me posicionar como tal. Eu precisava de orientação no livro de regra e fé que eu seguia. Foi quando me deparei comigo mesma. Deus me mostrava que eu mesma tinha destruído o meu próprio lar com as minhas próprias mãos. Me faltava a sabedoria necessária para edificar meu lar. Eu me deparei comigo sendo a minha própria inimiga ao invés da OM. Eu tinha dificultado a comunicação entre mim e meu esposo, nossa harmonia. Eu tinha promovido guerras no meu lar. Eu não tinha promovido a paz que eu precisava promover como mulher sábia que edifica o seu lar. Essa dor foi pior do que aquela quando descobri que ele havia me traído, porque dessa vez eu mesma tinha me traído. Tinha sabotado meu lar. Com isso eu não estou dizendo que o meu esposo tinha alguma desculpa para fazer o que fez. Eu estou apenas dizendo que quando um casamento está enfermo, os dois têm culpa. Quando há um divórcio, os dois erraram. É 50% para cada lado, amigos. Não se enganem, os dois são responsáveis. Eu clamei a Deus perdão pela pessoa que eu era. E acreditem, foi mais difícil me perdoar do que perdoar o meu esposo. E diante dessa constatação, eu decidi amar o meu esposo. Os sentimentos diziam não, mas o amor não é um sentimento. Deus me fez lembrar que o amor era uma decisão. Lembrei de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, conforme nos lembra 1 Coríntios 13:7. E decidi seguir amando, mesmo ele ausente de casa, a exemplo do próprio Cristo. Eu tinha a oportunidade de copiar o meu mestre. Eu abandonei nosso relacionamento há muito tempo e ele seguia me amando e aguardando eu me arrepender. E mesmo sendo traído e morto por causa dos meus pecados, decidiu me amar e me perdoar. O perdão, amigos, é a ação que mais nos assemelha àquele que nos chamou para viver em Cristo Jesus. Eu tinha apenas que seguir amando meus amigos, meus inimigos e meu cônjuge que me traiu. Como que eu podia dizer para Cristo que minha missão era mais dolorosa que a dele? Eu estudava a fundo a palavra e o Espírito Santo me ensinava sobre Mateus 19, de 3-7, que não era a vontade de Deus o divórcio.
Ele me falava que não existia cláusula de exceção para aqueles que estão em Cristo, que aquela cláusula contida em Mateus 19 era para uma geração de coração duro, sem o Espírito Santo, sem o Espírito do Senhor, a geração de Moisés, e não para a minha geração, que teve o coração de pedra retirado, teve um coração de carne colocado no lugar, e o Espírito do Senhor derramado sobre toda a carne, conforme Ezequiel havia profetizado. Ele disse: e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Em 1 Coríntios 7,39, a palavra nos diz que a mulher está ligada ao marido enquanto este vive. Há tantos outros textos, e eles me foram apresentados por Deus através dos canais de restauração, que foram ferramentas inclusive poderosas, e são ferramentas poderosas para quem vive nesse deserto. Eu não sei o que eu faria se Deus não os tivesse apresentado a mim, se Deus não tivesse aberto os meus olhos para estes canais. Passei a desejar fervorosamente que o meu esposo saísse desse lamaçal de pecado em que se meteu, e na sua cegueira espiritual continuava e não o permitia ver que estava em desacordo com a palavra do nosso Deus. Então, depois de muitas outras coisas que Deus tratava comigo no secreto do meu quarto, no dia 9 de outubro de 2019, quando eu estava buscando, bastante triste por causa das circunstâncias, eu estava com muita dor na minha alma, já fazia um tempo que meu esposo havia saído de casa e não nos falávamos, porque eu apliquei o deixar ir de fato. Isso me cortava a alma. Isso me cortava a alma porque éramos melhores amigos, mas eu sabia que se eu permitisse um contato contínuo, eu estaria deixando-o mais tempo fora de casa. Neste dia de dor, tive mais uma experiência sobrenatural. Eu chorava e pedia a Deus para trazer meu esposo para casa e senti no meu espírito o Senhor dizer: ele volta em 2 meses, a partir do dia que saiu de casa, calma. E eu me sentia abraçada por asas, encapsulada num abraço. Queridos, eu pensei, isso é coisa da minha cabeça, porque eu via como impossível esse retorno. As coisas que ele disse e fez, é impossível ele voltar atrás. Ele foi categórico em dizer que não voltaria. Ele não era mais aquele que eu conhecia há 25 anos. Estava irreconhecível. O contato era praticamente zero com ele. Muitas coisas foram ditas e feitas que impediam esse retorno. Ele estava vivendo o que foi buscar. Inclusive, rapidamente conseguiu recolocação profissional. Então, diante dessas circunstâncias, eu disse a Deus: meu Pai, e se isso for coisa da minha cabeça? E em seguida me corrigi e disse: eu vou crer sim, meu Deus. Por favor, usa o pregador desta noite para confirmar isso. Eu creio sim, mas 2 meses eu não aguento. Eu sinto tanta saudade do meu marido, dói demais, Senhor. Eu só peço que use o teu servo essa noite no culto para confirmar isso. E Deus, como não é Deus de confusão, naquela noite usou o pregador que pregava o texto de Mateus 9, 16 a 17, que diz que ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente o remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se arrebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Ele falava de mudanças necessárias para que algo novo da parte de Deus se faça na vida das pessoas. E ele disse do nada: não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Ele falava comigo aquela noite. E no meio da pregação ele disse: e você diz que não pode esperar 2 meses para que Deus faça coisas novas na sua vida? Eu chorava tanto naquele momento, porque além de ter a certeza de que Deus havia me dado a data de retorno do meu esposo, ele havia confirmado pela boca de um dos seus servos.
Eu seguia buscando em oração a cura para o meu coração que havia se partido e buscava matar aquela mulher que eu havia me tornado ao longo do tempo. Buscava a restauração do meu relacionamento com Deus, que há muito tempo eu havia esquecido e abandonado. No tempo de espera, de tratamento de Deus para mim e para o meu esposo, me apaixonei por Deus, porque passava muito do meu tempo com Ele. Eu passava muito tempo com Ele e aprendendo dele, e agora o amava de verdade e o tinha como meu melhor amigo, como nunca o tive antes. Eu falava com ele e ele respondia de alguma forma. Eu o amava e sentia sua falta, por incrível que pareça. Eu tinha um relacionamento com ele todos os dias, a toda hora. Eu corria para sua presença porque só ele fazia a dor da minha alma cessar. Agora eu tinha medo, mas eu tinha medo de perder tudo isso com o retorno do meu esposo. Lembro até das últimas orações que eu fiz antes do meu esposo retornar, que foi pedindo a Deus que não me permitisse, não me deixasse perder essa comunhão, essa ligação que eu tinha com ele agora. Essa oração foi tão sincera que eu sentia uma angústia terrível só de pensar em perder o que eu tinha encontrado, o que eu tinha achado. E acredite, amigo, eu agradeci a Deus pelo deserto, porque foi por meio dele que eu o reencontrei. Eu ouvia isso nos canais de restauração e eu falava para mim mesmo: que povo doido, quem vai agradecer por tanta dor? Eu o fiz e o faço até hoje. Eu comecei a receber tanto de Deus que ouvi a sua voz no meu espírito me falando coisas do seu amor por mim, revelação de coisas que iriam acontecer, isso para que eu orasse, intercedesse. E eu me perdi em Deus. Eu consegui derrubar um poste ídolo que estava no meu coração chamado casamento. Amados, não estou dizendo que será fácil para você que iniciou essa busca hoje ou já está há um tempo. Não foi fácil para mim também. Estou apenas dizendo que tem milagre para você também. Porque no dia 13 de novembro de 2019, após alguns contatos e sinais de que estava arrependido e de que Deus estava o tratando em seu deserto pessoal, o meu cônjuge retornou para casa, exatamente na data que Deus havia me dito, sem que eu o procurasse, pressionasse, me humilhasse, ou ao menos sem que ele soubesse que Deus já tinha preparado aquele dia e que eu já sabia disso. Eu mandei para o meu segundo WhatsApp a data e a seguinte frase: Deus me disse várias vezes enquanto eu chorava em oração que meu esposo voltaria 2 meses após a sua saída de casa, e coloquei a data do retorno, 13 de novembro de 2019. Tenho isso até hoje registrado, porque essa evidência é a minha testemunha. Quando meu esposo estava com suas malas dentro de casa, às 15 horas aproximadamente do dia 15 de novembro de 2019, eu mostrei a ele aquele registro e ele foi impactado por isso, porque Deus usou pessoas e moveu circunstâncias que o fizeram voltar para casa. Essa experiência eu vou tentar detalhar em outros estudos que faremos em outros momentos. Mas hoje estou aqui para testemunhar a vocês de que tem algo maior que se pode pedir, pensar ou imaginar. Efésios 3:20 é claro quanto a isso. Ele nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Precisamos aceitar a palavra do nosso Deus como norteadora de nossas ações. Se eu seguisse os conselhos do mundo, seus moldes e suas vozes que me diziam: segue sua vida, ele não te ama mais, ele não te merece, ele te traiu, te enganou e não merece o seu perdão, nós não estaríamos aqui hoje contando o que Deus fez conosco, o que Deus fez no nosso lar. O que determina um milagre na vida de um cristão é como ele reage frente às circunstâncias. Eu pergunto a você que está buscando neste momento um milagre: como você está reagindo? Você reage igual aos moldes e vozes do mundo ou igual à voz que vem do céu e aos padrões do reino? Acredite,
O homem que saiu de casa dizendo que não ia mais voltar, que o casamento era uma prisão, que passou a vida abrindo mão de sua felicidade para fazer outros felizes e que Deus não tinha nada a ver com suas decisões, é o mesmo que hoje senta com pessoas que cuidamos no mesmo estado em que estávamos há quase 4 anos atrás. E ele fala para o cônjuge abandonado: não desista, porque o amor não é um sentimento, é uma decisão. Ele escuta com paciência e com amor essas pessoas e tenta ajudá-las a não desistir e a sair desse estado de dor. Ele fala para o esposo que abandonou seu lar: você é o sacerdote do seu lar. Se o seu lar acabar, você falhou, você é o Cristo da sua esposa. Entenda que você deveria morrer por ela como Cristo fez pela igreja, conforme Efésios 5:25 orienta. Você que está nesse lugar de dor precisa se inclinar, precisa inclinar-se para a voz que vem do céu e que nos diz em Provérbios 21:1: como correntes de água é o coração do rei nas mãos do Senhor, ele inclina para onde o quer. Se o coração de um rei é como águas, correntes de águas nas mãos do nosso Senhor, como não seria o coração do nosso cônjuge nas mãos do seu mestre? Deus nos fala ainda em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa mesma voz te diz também em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma vida espiritual que normalmente ignoramos, deixamos para falar sobre ela somente no leito de morte e passamos a vida moldados nos moldes desse mundo, colecionando dores, desespero, angústia e feridas na nossa alma. Se incline para Deus com o seu coração sincero e Ele te ouvirá. Ele tem milagre para a sua vida, para seu lar, para o seu coração. Ele tem um lugar de cura para você. Há 2 anos e 5 meses que o meu esposo voltou para casa e nunca mais saiu. Passei por um deserto em casa ainda com ele, no seu retorno, porque ele voltou ferido, confuso, cheio de carrapichos em sua alma. Deus tinha me dito que ia trazer ele, mas que ele vinha nesse estado ainda e que eu tinha que suportar algumas coisas, porque eu insistia muito aos seus pés pelo retorno dele. Eu dizia a Deus: pode trazer, meu pai, eu aguento, eu só quero meu esposo dentro de casa, meu papai. Você pode estranhar essa história de Deus me disse, Deus me falou, Deus me disse isso, Deus me falou aquilo, mas entenda, você não precisa crer no que eu estou te dizendo. Mas se você acreditar no que eu estou dizendo e fazer prova do Senhor, você terá as suas próprias experiências, as suas experiências pessoais. E para finalizarmos esse depoimento, eu relato que nós estamos vivendo a cada dia na dependência do nosso Deus, tanto espiritualmente como financeiramente, porque Deus mudou algumas coisas em nossas vidas, inclusive em nossas profissões. Vivemos para Ele e por Ele, vivendo tempos de restituição, vivendo tempos de paz e tempos onde Deus tem nos usado para abençoar outras vidas, bem mais do que antes. O objetivo desse testemunho é de te encorajar. Não desanime, não desista da sua própria carne que está enferma. Tenha fé no Deus que pode ressuscitar mortos. Esse mesmo Deus pode e vai restaurar o seu casamento, se você crer e clamar a Ele no dia da sua angústia. Eu finalizo esse testemunho agradecendo não só aos que me apoiaram nesse tempo de deserto, mas também aos canais de restauração que foram companheiros de batalhas diárias. Não posso finalizar sem atribuir a eles a participação ativa neste milagre. Muito obrigado por todo o amor que vocês derramam sobre mim até nos dias atuais. No tempo do meu deserto e ainda hoje, eu sou abençoada através da vida de vocês, que foram amigos, mestres e conselheiros, e mais chegados até que irmãos.
mesmo não sabendo da minha existência ou da minha história. E a você que ouve esse testemunho, fique firme. Um forte abraço e fica com Deus.